Bem, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa primeira aula, né, do curso de Física 1, tá bom? Então, como a gente já conversou, já apresentamos o curso para a turma, a gente vai começar aqui com a parte de movimento retilíneo, ou seja, movimento em uma dimensão, tá bom? Quando nós falarmos de vetores escalares, a gente vai ter condições de partir para movimentos em outras dimensões, né? Como o movimento no plano e o movimento no espaço, né? O movimento bidimensional e o tridimensional. Mas por enquanto, movimento em uma dimensão, ou seja, movimento retilíneo. Bem, o primeiro conceito, o primeiro ponto que a gente deve dar atenção agora é o fato de que o movimento ele é sempre um conceito relativo, ele não é um conceito absoluto. Ou seja, você não tem como classificar o estado de movimento de um corpo apenas considerando esse corpo. É necessário que você observe a posição dele com o passar do tempo em relação a outro corpo ou a outros objetos ou a outros corpos, tá bom? Esse corpo ou corpos que são utilizados para classificar o estado de movimento de um determinado corpo, né, que é o nosso objeto de estudo, esse corpo ou conjunto de corpos utilizados para determinar o estado de movimento de um objeto de interesse é chamado de sistema de referência ou simplesmente referencial, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente vê na figurinha aqui no nosso GIF, a gente vê um ônibus, tá? E tem um passageiro a bordo e tem um passageiro aqui, olha, que futuro passageiro está aqui na parada de ônibus, no ponto de ônibus. E aí a gente percebe que, por exemplo, para aquele que pretende tomar o ônibus, ele está aqui no ponto de ônibus, ele está fixo em relação à estrada, né, à rua, ao solo. Então a gente observa que o ônibus está em movimento em relação a ele. No caso, aí está se aproximando, tá bom? Por outro lado, para o passageiro que está a bordo do ônibus, o ônibus está parado. Uma outra faceta que a gente precisa dar atenção também é que não só o estado de movimento de repouso, mas também a trajetória, ou seja, as sucessivas posições ao longo do tempo de um determinado corpo, ela pode ser diferente se nós considerarmos referenciais diferentes. Por exemplo, no teto do ônibus tem uma bolinha preta, que ela, em determinado momento, ela despenca, né, do teto e vai ao solo do ônibus. Para o passageiro que está a bordo do ônibus, ele vê essa bola preta realizar uma trajetória em linha reta na vertical, visto que o ônibus está andando para a direita com velocidade constante, em linha reta com velocidade constante. Então, o passageiro que está a bordo, ele vai enxergar essa bola caindo na vertical, tá? Em linha reta na vertical. Para nós, que estamos na condição semelhante à daquele passageiro que está aqui no ponto de ônibus, nós estamos vendo aqui não uma linha vertical, uma reta vertical, mas uma parábola. Percebe aqui a trajetória é uma parábola. Então, a trajetória, ou seja, o conjunto das sucessivas posições que um objeto ocupa no decorrer do tempo, isso é que é a trajetória, né? Ela pode ser diferente dependendo do referencial. Então, comumente, nós utilizamos, para determinar a posição de um objeto, a gente utiliza um conjunto de eixos. Quando a gente fala de movimento retilíneo, a gente precisa de um eixo só, que seria o eixo X. Vamos comumente chamar de eixo X, mas no caso de um movimento num plano ou localizarmos um ponto no plano, a gente utiliza um sistema de eixos coordenados, como esse que nós temos aqui, sistema de eixos perpendiculares entre si, que são orientados, por exemplo, aqui na horizontal é o eixo X, crescente para a direita, tá bom? Valores positivos para a direita, decrescentes, valores negativos para a esquerda. O eixo Y na vertical,
tá? Crescentes para cima aqui, olha, decrescentes ou negativos para baixo. E aqui temos o ponto P. Esse ponto P ele pode ser determinado, a sua posição ela é bem definida, considerando-se, por exemplo, um par ordenado. Primeiro o ponto X, depois o ponto Y. Ou seja, no caso aqui, olha, o ponto X vai ser mais 2, tá? E no eixo Y, né, vai ser mais 3. Então, o par ordenado 2, 3 localiza o ponto P, tá certo? Um outro ponto qualquer que a gente pode utilizar aqui, olha, por exemplo, eu poderia citar aqui o ponto, esse ponto Q, tá bom? Esse ponto Q, localizado pelo par ordenado menos 2 mais 1. Então essa localização aqui, ela é unívoca, né? Cada ponto tem uma localização ou um par ordenado específico que não se confunde com a localização de outro ponto, ok? Então, frequentemente, né, a gente utiliza esse conjunto de eixos, né? A gente sabe que nesse caso os dois números são suficientes para a gente caracterizar a posição. Então aqui podemos escrever, né, que o ponto P tem coordenada x igual, ponto P aqui, né? X igual a mais 2 e ordenada y igual a mais 3. Ou seja, podemos representar o ponto P pelo par ordenado mais 2 mais 3. Já o ponto Q tem coordenada x igual a menos 2 e ordenada igual a mais 1. Portanto, para o ponto Q, nós temos o par ordenado associado, menos 2 mais 1. Então, frequentemente, quando a gente mede as distâncias, é conveniente mencionarmos aqui a unidade de medida, tá bom? Então, em muitos gráficos nossos, a gente vai colocar a unidade de medida, que a gente pode acrescentar também. Por exemplo, dizendo que o ponto P, tá certo? Ou P ele é localizado por mais 2m, tá bom? Mais 3m, da localização espacial dele. E o ponto Q podemos dizer que é menos 2m mais 1m, tá bom? Muito bem. Então, na sequência, a gente já pode agora falar de movimento retilíneo, porque o movimento retilíneo ele é um movimento em uma direção apenas, tá bom? Então, o movimento em apenas uma direção. A gente vai começar a contar aqui a posição a partir do zero, tá? Que na realidade esse ponto x igual a zero aqui, ele é o ponto de interseção entre o eixo x e o eixo y, tá bom? Mas como é um movimento retilíneo, nós não precisamos especificar ou destacar o eixo y, tá? Então aqui a gente, em qualquer ponto desse eixo, né, com a parte positiva só que está mostrada aqui, é claro que tem a parte negativa também, a exemplo do que nós vimos, olha, aqui tem a parte negativa também do eixo x, olha, os x negativos, tá bom? Então só para a gente ilustrar a definição de movimento retilíneo, é o movimento em uma dimensão só. E tipicamente, para efeito de estudo, a gente costuma, né, utilizar ou representar o objeto por um ponto, tá bom? Ou seja, por uma partícula. O que é uma partícula? Partícula, ela é uma representação geométrica, tá bom, de um objeto cujas dimensões são muito menores do que os espaços percorridos. Então, por exemplo, um carro que tem aí um comprimento de 2 metros, né?
3 metros, ou um carro um pouco maior. Ele pode ser considerado um ponto, ou seja, uma partícula, quando eu considero o seu deslocamento indo, por exemplo, de Teresina a Parnaíba. Então, a distância de 360 quilômetros, 3 metros fica insignificante. Então, quando as dimensões do objeto são desprezíveis face às distâncias percorridas, podemos muito bem representar, para efeito de estudo, né, esse objeto, esse móvel, tá bom? O objeto debaixo de nosso estudo, como sendo uma partícula. É interessante notar essa concepção de partícula foi uma idealização de Galileu, tá? Ele utilizou esse recurso, né? Ele representou os objetos como partículas, porque tem várias vantagens. Por exemplo, uma delas é que quando a gente vai falar da posição de um corpo, né, nós não temos que explicar, né, detalhar a posição das diversas partes do corpo. Por exemplo, no caso de um carro, né, uma caminhonete, né, que vai indo de Teresina para Parnaíba, eu não preciso ficar especificando a localização do pneu dianteiro, do retrovisor, do banco do passageiro. Não precisa. Basta utilizar um ponto para representar, de repente, né, o ponto, o centro geométrico do objeto, tá bom? E na distância, né, que vai ser percorrida, isso aí acaba sendo desprezível sem importância. E outra vantagem é que um ponto ele só pode transladar, né? Como a gente observa um objeto aqui que está indo, né? Por exemplo, a posição 10 até a posição 30, ele pode transladar, mas você não pode observar a rotação de um ponto, né? Então, aqui para nós o que interessa é apenas o translado e não a rotação de um ponto. Então é uma outra vantagem de utilizar a idealização também de partícula, certo? Bem, na sequência a gente vai falar agora sobre velocidade média e velocidade escalar média. Então vamos lá, velocidade média, né? O que é velocidade média? Durante o percurso de um objeto, né, de um móvel, ao longo de uma trajetória, nem sempre a velocidade tem o mesmo valor. Mas em termos práticos, né, a gente costuma estar interessados apenas no ponto de partida e no ponto de chegada, na posição de largada, de partida e na localização da chegada. E também o horário da saída e o horário da chegada. Nesse sentido, então, podemos utilizar o conceito de velocidade média, né? E velocidade média. Por exemplo, podemos escrever numa determinada trajetória, e eu vou especificar aqui, olha, eu tenho uma trajetória, tá bom? O eixo X, aqui eu vou marcar a origem dos deslocamentos no eixo X, aqui é 1 metro, aqui é 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então X aqui medido em metros, tá bom? Posso até apagar isso aqui. Pronto. Então, inicialmente, digamos que o nosso objeto ele esteja aqui na posição 1, tá bom? No instante T1, ele está na posição 1 metro, então esse 1 metro aqui é a posição inicial. E eu começo a observar que esse objeto muda de posição numa velocidade indo para a direita. E aí, em determinado instante de tempo T2 maior que T1, é um momento posterior, claro, a partícula ela vai estar aqui na posição x2 igual a 3,5 metros. Então não interessa que velocidade o móvel ele assumiu nesse percurso do x igual a 1 para o x igual a 3,5. Não interessa que velocidade ele teve naquele instante, naqueles momentos, tá? O que interessa é apenas o momento, a situação da partida e a chegada. Por isso,
definimos então velocidade média, tá? E aí eu definindo eu escrevo assim, como sendo a posição final menos a posição inicial, tá? A distância, tá? O deslocamento final, o deslocamento, ou seja, a posição final menos a posição inicial, dividido pelo espaço temporal, ou seja, o intervalo de tempo T2 menos T1 gasto para percorrer essa distância. Então, ele saiu aqui da posição x1 e foi para a posição x2. Eu represento isso de modo mais simples, definindo então assim, representando x2 menos x1 como delta x e t2 menos t1 como delta t, tá bom? Delta x então todo delta representa uma diferença, tá? Aqui nós vamos utilizar assim, delta representa uma diferença e essa diferença é sempre o valor daquela grandeza física final menos o valor da grandeza física no início. Então aqui vai ser ΔX vai ser x2 menos x1 e ΔT vai ser t2 menos t1. Ok? Então isso aqui é o que nós chamamos de velocidade média, tá? Velocidade média. Definição de velocidade média. Vou botar aqui, velocidade média. Ok? Então aqui vamos aplicar o conceito, né? Temos aqui uma situaçãozinha, um exemplo para a gente aplicar, que um problema, né? Um probleminha simples aqui para a gente exemplificar, viu? Então vamos lá. No instante t1 igual a 2 segundos, uma partícula estava na posição x1 igual a 1,5 metros. A partir desse instante, 2 segundos, né? Ela moveu-se, essa partícula moveu-se 5,5 metros para a direita. Então ela já estava no 1,5, andou mais 5,5, tá bom? Para a direita, ou seja, para os valores positivos do eixo X. Retornou, voltou na direção contrária e no instante 5 segundos, T2 igual a 5 segundos, ele já se encontrava na posição x igual a menos 2,5. Tá? Então a pergunta é: qual foi a sua velocidade média nesse intervalo? Vamos lá então. Então vamos representar aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui? Nós temos isso aqui, a trajetória. Então inicialmente eu não vou colocar em escala para simplificar, tá bom? Vou colocar aqui o 0, o 1,5. Ele estava inicialmente aqui, tá bom? No instante t igual a 2. No instante t1 ele estava aqui, t igual a 2 segundos. E aí, a partir desse momento, ele se desloca até a posição 5,5. Não, ele andou 5,5 para a direita, já estando no 1,5. Então ele foi para a posição 7 metros. Tá? Então, primeiramente ele fez isso, tá? Eu vou marcar isso aqui de cor diferente para a gente poder vai ficar mais fácil para a gente entender. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar, tá bom? Então ele fez isso. Primeiramente ele fez isso, tá? Estava no 1,5, moveu-se 5,5 para a direita, já estava no 1,5 com mais 5,5, foi parar no 7. Aí depois ele retornou aí ele já andou agora para a esquerda e no tempo igual a 5 segundos, no instante igual a 5 segundos, ele estava no x igual a menos 2,5. Então vamos marcar o x. Então vamos marcar o x igual a 2,5. Menos 2,5 fica aqui, né? Menos 2,5. Aí ela veio para cá. No instante t2 igual a 5 segundos. Então inicialmente ela foi para lá, para a direita, depois
retornou para cá, ok? Então, qual é o ponto aí? O que a gente quer saber? Qual é a sua velocidade média no intervalo T2 menos T1? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte: velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Ora, ΔX é apenas a posição final menos a posição inicial. X2 é quem? X2 é aqui e X1 é aqui. Então X2 vai ser, ele não estava na posição 2,5, ele estava na posição menos 2,5 metros, menos o X1, que era 1,5 metros. Portanto, o ΔX aqui dá menos 4 metros. O ΔT vale quanto? Ora, o ΔT é o instante final menos o instante inicial. Lembrando, ΔT é sempre um delta, né? É sempre o valor final menos o valor inicial. Então vai ficar 5 segundos menos 2 segundos, ou seja, 3 segundos. Logo, aqui nós vamos ter menos 4 metros dividido por 3 segundos. Ou seja, velocidade média é menos 1,33, né? Menos 1,33 metros por segundo. Aí você acaba então de conhecer a unidade medida da velocidade. É sempre velocidade, é sempre uma grandeza, né? Sempre espaço pelo tempo, velocidade é o espaço pelo tempo, como a gente até já consegue deduzir daqui, tá bom? Ó, espaço pelo tempo. Então o espaço, se tiver em metros, tempo em segundos, vai ser metro por segundo. Frequentemente a gente vê nos filmes milhas por hora, principalmente filmes americanos, né? Milhas por hora, porque o espaço é medido em milhas. Aqui no Brasil a gente utiliza quilômetros por hora, porque o espaço é medido em quilômetros, velocidade, né, em quilômetros por hora. E o tempo, né, para viagens longas é medido em horas. Muito bem, então esse ponto é um ponto importante, mas o sinal de menos também indica que no geral ele saiu daqui, olha, e veio para cá, na direção, o resultado final, o efeito, não interessa por onde ele andou. Se ele foi lá no 7, depois voltou, não interessa. Para a velocidade média, o que acontece é, ele estava aqui no 1,5 e veio parar no menos 2,5. Então ele andou para a esquerda, no sentido do eixo, no sentido negativo do eixo X. Por isso, o sinal de menos. Então, um movimento a favor da trajetória, a favor de números crescentes, né, um movimento a favor de valores crescentes do eixo X, a gente chama de movimento progressivo, tá? No sentido negativo, é um movimento chamado de retrógrado. Portanto, aqui é um movimento retrógrado quando a velocidade é negativa. Ok? Bem, a definição de velocidade média, como a gente fez aqui, ela não menciona o trajeto. A gente viu que não interessa, né? Basta saber onde é o inicial e o final. Então não interessa o trajeto, tá? Então a velocidade média ela não tem nada a ver com a distância efetivamente percorrida. Você percebeu? Não tem a ver com a distância percorrida, que é o ponto em verde aqui, que é o em verde, né? Que a gente destacou aqui. Daqui para cá, não interessa. Para todos os efeitos, a velocidade média é como se eu tivesse saído daqui e vindo para cá, tá bom? Então, para levar em conta também o espaço efetivamente percorrido, a gente lança a mão agora de um outro conceito, que é a velocidade escalar média, tá bom? Velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média, ela é definida, tá bom? Eu vou representar assim, olha. V, velocidade escalar média. Olha aí, ó, tá vendo? É definido
como sendo ΔD sobre ΔT. Ok? Quem é o ΔD? Esse D aqui é, na realidade, o deslocamento efetivo. Então, vamos lá. Para o nosso exemplo, nós temos aqui quem? Inicialmente, nós temos o trajeto da posição 1,5 metros para a posição 7 metros, gerando, portanto, um deslocamento 1 de 5,5 metros, tá bom? Que é esse 1 aqui, olha, eu vou marcar isso aqui de I, tá bom? É o Izinho lá, ó. E depois tem esse outro deslocamento, 2 aqui. Esse 2, ele já saiu lá da posição 7, voltou, veio em direção contrária e parou lá no menos 2,5. Então, quanto que ele andou? Ele saiu dos 7 metros e foi até o menos 2,5 metros. Portanto, gerando um deslocamento efetivo aí de 7, voltou para o zero, andou 7. Perceba que não interessa aqui o sinal, tá? Ele saiu do 7 e veio para o zero. O deslocamento não foi menos 7. Ele andou 7 metros. E depois andou mais 2,5 para chegar no menos 2,5. Então, 7 mais 2,5 dá 9 metros e meio. Portanto, quem é o ΔD aqui vai ser D1 mais D2, que é igual a 15 metros. Logo, quem é a velocidade escalar média? 15 metros dividido por 3 segundos. Continua sendo o intervalo de tempo que ele levou na saída, entre a saída e a chegada. Então isso aqui dá 5 metros por segundo. Tá bom? Muito bem, então você vê que são valores diferentes, mas se são valores diferentes, não quer dizer que qual deles está certo. Não, são grandezas, são valores diferentes porque representam grandezas físicas diferentes. Tá bom? Bem, falando de velocidade média, agora podemos falar de velocidade instantânea. A velocidade média, assim como a velocidade escalar média, ela representa um resultado global, tá bom? São interpretações diferentes, mas representam um resultado global. A velocidade instantânea é efetivamente aquela velocidade que é mostrada no ponteiro do velocímetro, né? É a velocidade, é o valor da velocidade naquele exato momento, tá bom? Então, por exemplo, aqui podemos observar uma partícula, um objeto, um carro, né, um veículo andando com velocidade. Primeiro ele acelera, né, ele anda muito rápido, depois desacelera. Enquanto o ponteiro sai do 0 para o 90, né, o carro está acelerando, aumentando de velocidade, depois ele para e para de aumentar de velocidade e depois começa a diminuir a velocidade até parar. Então, olha, por exemplo, esse gráfico ele mostra a posição de um objeto, tá, em função do tempo. A coordenada x em função do tempo. O que é que a gente observa aqui então? Que no instante 1 segundo, t igual a 1 segundo, a sua coordenada, a sua posição tinha um determinado valor, que eu vou chamar de x1. No instante 2 segundos, a sua posição era outra, ou seja, x2. No instante de 3 segundos, a sua posição variou também. Esse objeto está em movimento. Ok? No instante de 4 segundos, a sua posição também variou. O objeto continua em movimento. Aqui é o x3, e aqui é o x4 e aqui é o x3. Tá? E na posição 5 segundos, no instante 5 segundos, a sua posição também variou. Esse aqui é o x5. Agora você percebeu que os intervalos, por exemplo,
eu vou marcar aqui de outra cor, os intervalos x1, x2, x3, x4, x5, os intervalos no tempo são todos iguais. Do x1 para o x2 é 1 segundo, do x daqui ó, é 1 segundo, aqui é x2 para x1 é espaço, mas no tempo, para ele vir do x1 para o x2, ele levou 1 segundo. Para vir do x1 para o x2, levou 1 segundo. Do x2 para o x3, também 1 segundo. Do x3 para o x4, também o mesmo tempo, 1 segundo. E do x4 para o x5, também o mesmo tempo, o mesmo intervalo de tempo, 1 segundo. Mas à medida que o tempo é o mesmo, o deslocamento, as distâncias de um x para o x seguinte são cada vez mais crescentes, né? Então isso mostra que as velocidades elas não são iguais. Por exemplo, se eu for calcular aqui a velocidade, calculando a velocidade no primeiro intervalo, a gente vai ter aqui, olha, por exemplo, V1 médio vai ser delta x1 sobre delta t1. Por exemplo, eu vou falar x2 menos x1 aqui, ó. x2 menos x1 sobre 1 segundo. Se eu for calcular agora o V, aqui é o V1, V2, V3, V4. O V4 barra é o delta x4 sobre delta t4, que é x5 menos x4 sobre 1 segundo. Mas o x5 menos x4, que é esse intervalo aqui, ó, ele é bem maior do que o x2 menos x1, que é esse aqui. Então, se esse valor é maior, é porque a velocidade média no trecho, nesse último instante aqui, ele foi maior do que esse. A velocidade foi maior. Então, a cada momento, a gente percebe, a cada instante que passa, a gente percebe que a velocidade ela não se mantém constante, mas ela tem valores cada vez mais crescentes. Essa tabela, ela mostra para nós isso daí, tá? Ela ilustra para nós valores tirados desse gráfico, tá? Então, por exemplo, no instante t0 igual a 3 segundos, por exemplo, aqui, ó, t0 igual a 3 segundos, ele estava onde? Ele estava na posição 20,8594 metros, tá bom? Aqui eu arredondei para o 20, né? No 20, porque mas ele não é exatamente o 20, é 20,86 aqui, né? Aproximadamente, tá? No instante 3,005 segundos, a sua posição mudou, foi crescendo. E à medida que o tempo vai passando até o instante 5 segundos, até aqui, ó, a sua posição aumentou, né? Foi para 86, olha, tá bom? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, o x5, tá? 86,51 metros. Se a gente for calcular então a velocidade em cada um desses intervalos, como eu fiz aqui, V1 e V4, né? Em cada um desses intervalos, utilizando a velocidade, a definição de velocidade média, nós vamos encontrar esses valores aqui, olha. Percebe que no início a velocidade é 14, 14,39, 14,43, 14,48, vai aumentando a 14,95, 15, 17, 21, 26, 32. Então a velocidade aqui ela não é constante, mas ela, para cada instante de tempo, eu tenho uma velocidade diferente, tá? E esse gráfico é o gráfico da posição, olha, do ΔT, aliás, do V médio pelo ΔT. A gente percebe aqui, olha, que ele tem aqui uma ascensão, né? Ele vai crescente aqui, tá certo? Então esse aqui é o gráfico da velocidade, ok? Em função do tempo, tá? Muito bem, então, o que nós podemos tirar daí, né? Na realidade, o que eu faço para definir velocidade instantânea, a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar o seguinte conceito, né?
vamos considerar aqui, por exemplo, o que é que acontece quando eu tenho, por exemplo, se eu chamar t0 igual a 1 segundo, e eu considerar aqui, por exemplo, de t0 para t igual a 5 segundos. Se eu considerar isso aqui como posição inicial e posição final, então a velocidade média ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Vou tentar relacionar aqui. Como é que eu faço então para determinar a velocidade média aqui? A velocidade média que eu vou chamar aqui de V5, tá bom? Ela vai ser calculada assim, ó. Observe. V5 vai ser igual a ΔX sobre ΔT, que vai ser, olhando a tabela, consultando a tabela, vai ser 32,8825. Aliás, vai ser vai ser 66 metros por 5 segundos. Se eu considerar agora, esse aqui eu estou considerando o instante, observe, eu estou considerando aqui um instante 5 segundos. Agora, se eu considerar o instante 4 segundos, vai ser V4 igual a ΔX sobre ΔT. Aí eu vou ter agora considerar esse ponto aqui, ó, esse, vou marcar aqui de preto para ficar fácil para ver, esse com esse aqui. Então aqui, olha, a inclinação da reta que liga os pontos já é diferente. Esse é o V4, tá? E aqui é o V5. Então o V4 agora, ele já vai ser quem? Ele já vai ser 22,5, consultando a tabela, tá? 22,5 metros por 4 segundos. Agora, aliás, aqui é 4, né? Aqui é 4, tá? Porque é do 1 para o 5. E o V4 é do 1 para o 3. Então aqui é 3 segundos, tá? Só corrigindo aí. Agora, se eu fizer o seguinte, ó. Considerar agora a evolução para o instante 3 segundos, a reta que eu vou utilizar para definir ΔX por ΔT, tá? Ela vai ter outra inclinação, ok? Então eu vou ter um V médio 3, tá? V3 médio aqui, ó, que é ΔX sobre ΔT. E aí, consultando também ainda o valor da tabela, vai ser 0,85 metros por 2 segundos. De fato, esses valores, quando a gente faz isso, à medida que eu vou evoluindo, eu estou caminhando para um limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Ou seja, no início eu estava considerando, olha, um intervalo do T0 igual a 1 até o 5, depois até o 4, depois até o 3, depois até o 2, tá bom? Depois aqui, ó, até o 2. E à medida que eu vou reduzindo cada vez mais esse intervalo ΔT, fazendo ΔT tendendo a zero, eu vou alcançando valores instantâneos. Eu vou me aproximando cada vez mais desse ponto em t igual a zero. Isso é o que nós chamamos de velocidade instantânea, tá bom? Velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea é o limite, tá? É o limite de ΔX por ΔT quando ΔT tende a zero. Ou, de outra forma, né? Na forma mais comum para nós, né? Ou podemos colocar aqui velocidade instantânea
é definida como o limite de ΔX, o espaço percorrido, aliás, o deslocamento pelo intervalo, quando esse intervalo de tempo tende a zero, tá bom? Isso aí é que é a velocidade instantânea, ok? Muito bem. Então a gente já considerou aí já consideramos o conceito de velocidade média, velocidade escalar média e também de velocidade instantânea. Então a gente percebe que à medida que a gente vai fazendo o intervalo ΔT tender a zero, a gente caminha para um conceito que na matemática não nos é estranho não, né? Não nos é estranho, a gente já conhece. Eu acredito que quando a gente estava falando aqui já, caminhando com esse limite, né? Para tempos, intervalos de tempos cada vez menores, nós naturalmente lembramos do conceito de derivada, né? dx, dt, né? Definido como o limite de um intervalo ΔX por um intervalo ΔT quando ΔT tende a zero. Então isso aqui é a definição de derivada, né? Então fica fácil a gente lembrar que velocidade instantânea ela é a derivada da posição com relação ao tempo, tá bom? E dá a inclinação da reta, tangente. Então essa reta que nós estamos vendo aqui, tá certo? Essa reta, ela tangencia o gráfico, né, da posição em relação ao tempo, né, da posição com o tempo, ela tangencia num determinado ponto. Naquele ponto T, aquele instante T, exatamente esse instante T aqui que nós estamos interessados, tá bom? Então, a definição ou a interpretação é que a velocidade instantânea ela é dada pela derivada temporal da posição. É preciso levar em conta que a posição x ela deve ser uma função com x sendo uma função do tempo. É lógico, senão não tem como derivar, né? E se eu posso, a partir da velocidade, aliás, se eu posso, a partir da posição x de t, chegar na velocidade através da derivada, né, através da derivação d dt, eu posso também fazer a volta, não posso? É só aplicar, a partir da velocidade, aplicar a operação inversa, né, da derivação, que vai ser a integração. Graficamente, a derivada ela representa a inclinação da reta tangente, como a gente observa aí, olha. Graficamente, a derivada representa a inclinação da reta tangente, né, ao gráfico naquele ponto. E geometricamente, a operação inversa vai ser, logicamente, não é segredo para nós, vai ser a integral. Ok? Então, na volta, nós vamos ter aqui uma integral, tá? Integral em dt. Vamos ver isso então? Bem, tendo o gráfico agora da velocidade, tá bom? Tendo o gráfico da velocidade em função do tempo, essa velocidade aqui ela não é constante, portanto é uma velocidade, é um v de t, tá? Eu posso então, no instante t0 até o instante t, nesse intervalo de tempo, né, ΔT daqui para cá, tá bom? Eu posso calcular, por exemplo, o valor do deslocamento total, tá bom? Então, a interpretação, o entendimento, ora, é apenas calcular a área, né? Tá bom? A interpretação geométrica é que a integral ela é dada pela área debaixo da curva no intervalo de interesse.
Então, dessa forma, ora, se x de t, a partir de x de t, nós temos v de t pela derivação, ou seja, v de t é igual a d dx de t dt, então podemos escrever que x de t é dado pela integral de v de t dt, no intervalo de t0 a t', tá bom? Tem um problema interessante para nós aqui, vamos ver. Um carro faz um percurso, de comprimento d sem paradas, tá? Na primeira metade do percurso, então vamos fazer a trajetória logo, né? Aqui eu tenho um deslocamento, ele vai aqui da posição x1, né? Vou marcar isso aqui direito, tá bom? Sai aqui da posição x1 e vai até a posição x2. Esse valor aqui é d, tá bom? Pronto. Então ele vai sair dali. Vamos marcar aqui o nosso carrinho aqui, tá bom? Certo? E aí ele faz a primeira metade do percurso com uma velocidade v1. Então até aqui ele vem com velocidade v1, tá bom? E na segunda metade sua velocidade é v2. Então aqui ele está com velocidade v2. Determine a velocidade média do carro no percurso e compare com V2 mais V1 dividido por 2. Então vamos lá. Tá bom, então vamos calcular inicialmente, olha, vamos olhar aqui para a velocidade média do carro no percurso. Para calcular a velocidade média, eu preciso eu preciso determinar velocidade média, eu preciso saber o delta x, o deslocamento total e quanto tempo levou. Então o delta x, esse aqui eu já sei quanto vale d. Ele saiu daqui no instante t1 e chegou aqui no instante t2. Então isso aqui vai ser, delta x vai ser d sobre t2 menos t1, tá bom? Bem, mas só que eu não tenho t2, eu não tenho o momento em que ele saiu e o momento em que ele chegou. Mas o que eu tenho é que nessa primeira metade, nesse intervalo de espaço aqui, é equivalente a d sobre 2, é a primeira metade, e aqui também é equivalente a d sobre 2, ele andou com velocidades diferentes. Então aqui ele deve ter levado um intervalo de tempo Δ1, e aqui ele gastou outro intervalo de tempo Δ2. De modo que ΔT1 mais ΔT2 é exatamente o intervalo de tempo que ele levou para vir de x1 para x2, concorda? Porque se eu souber quanto tempo ele levou para andar a primeira metade e quanto tempo ele levou para andar a segunda metade, eu sei quanto tempo levou para ele andar tudo. Então isso aqui vai ser simplesmente, olha, d sobre delta T1 mais delta T2. Bem, então vamos calcular delta T1 e delta T2. Vamos lá. Para saber quanto é delta T1 e delta T2, eu posso lembrar que no primeiro trecho, eu vou botar assim, primeira metade, o que é que nós temos? Delta T1
vai ser igual a D sobre 2 dividido por V1, ou seja, D dividido por 2 V1. Na segunda metade, o tempo que ele levou para vir daqui para percorrer esse trecho, olha, a segunda metade vai ser D sobre 2, né? Vai ser D sobre 2 dividido por V2, ou seja, D sobre 2 V2. Somando tudo, nós temos o quê? Vamos ter o que aqui, ó? Vamos ter D sobre 2 V1, aqui é D, né? Mais D sobre 2 V2. Então vai ficar D sobre, aqui eu posso colocar D sobre 2 em evidência, vai ficar 1 sobre V1 mais 1 sobre V2, tá bom? Obviamente eu posso cancelar esses Ds, tá? Vai ficar 1 lá, certo? E aí a gente fica com 2 sobre 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Vou escrever melhor aqui, V2. Tá, vamos arrumar aqui as coisas, né? Vamos arrumar aqui as coisas. Aqui eu posso escrever assim. Fazer V1, V2, e aqui vai ficar V1 mais V2, e aqui 2. Tá bom? Portanto, o resultado é 2. Vai ficar 2 V1, V2 sobre V1 mais V2. Pronto. Tá? Então, esse aí é a velocidade média durante todo o percurso, né? Tá certo? Essa é a velocidade média. Agora, vamos comparar agora com o outro V, que é a média das velocidades, V1 mais V2 sobre 2. Comparar aí significa calcular a razão de um para com o outro, né? Tá certo? Comparar. A gente já pode ver, por exemplo, que comparando esse valor, essa expressão aqui, olha, calculando essa expressão com essa, tá? A gente percebe, por exemplo, que elas não são iguais, né? Não, a média das velocidades não vai ser exatamente a velocidade das médias. Na realidade, podemos escrever aqui que a velocidade média seria então 2 V1. Aliás, seria melhor assim, seria V1 V2 V2 dividido por V'. Não é verdade? Compare, olha. Aqui vai ser V1 V2 sobre V1 mais V2 dividido por 2. Então esse 2 pode subir e vai ficar igual a isso aqui, ó. Tá bom? Então, em outras palavras, a velocidade média do carro, ela não é a média aritmética das velocidades. Então, velocidade média é uma coisa e velocidade média é uma coisa e média aritmética das velocidades é outra. Sim? Tá bom? Muito bem. Então, um exemplo aí bem interessante para a gente considerar também, para fixar melhor a ideia de velocidade média, tá? Aceleração. Para finalizar, a gente vai falar sobre a aceleração, tá? Finalizar a aula de hoje, vai falar sobre a aceleração. E a aceleração, na física, ela tem um sentido um pouco diferente do que a gente utiliza no cotidiano, tá? A aceleração, ela é definida, aqui eu vou falar de aceleração média, tá bom? Falar logo de aceleração média.
A aceleração média ela é definida como sendo V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. O que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. É a variação da velocidade no tempo. Tá bom? Então, enquanto que velocidade é a variação da posição no tempo, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. E aí a ideia é parecida com aquela que a gente já viu lá para a velocidade. Lembra da velocidade média? Foi definida como x2 menos x1 sobre t2 menos t1, ou seja, ΔX sobre ΔT. Nesse sentido, definimos já anteriormente Vt como sendo o limite de ΔX sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Então, definimos também a aceleração instantânea como sendo o limite de ΔV sobre ΔT quando o ΔT tende a zero. Ok? E da mesma forma, já falamos também que essa velocidade instantânea, lembrando da definição de derivada que vem daqui, ela pode ser definida como a derivada, a velocidade, né? É a derivada, vou escrever isso aqui melhor, tá? Então, a velocidade instantânea pode ser definida também como a derivada temporal da posição, de modo desde que x seja um x de t, ok? Tem que ser uma função de t, né? Tem que variar com o tempo. Se for constante, a derivada vai dar zero, a velocidade é nula, né? E da mesma forma, podemos esticar isso daí, ó, expandir isso daí para aceleração instantânea, também como sendo a derivada da velocidade, a derivada temporal da velocidade ou a derivada da velocidade no tempo, onde v é um v de t. Tá bom? Em outras palavras, podemos escrever ainda como v é um dx dt, então eu posso escrever como sendo d2x dt2. Tá bom? Bem, então, para fixar esse conteúdo, então, esse conceito de aceleração, uma partícula tem coordenada descrita pela relação x, aqui é a equação é a função horária da posição, tá bom? Tá aqui a função horária da posição. X igual a x0 mais v0t mais a sobre 6, que multiplica t menos t0 ao cubo. Sendo que x0, v0 e a são constantes. Tá? Determine v de t e a de t. Então, não tem segredo nenhum, né? V de t nada mais é do que dx dt. Ou seja, vai ser d dt de quem? De x0 mais v0t mais a sobre 6 t menos t0 ao cubo. Derivação simples, né? O x0, o v0 e o a são constantes. Então a derivada da primeira aqui dá zero. Da segunda aqui, v0t, vai ficar apenas v0. Tá bom? Mais a derivada, o a sobre 6 fica, né? A sobre 6 fica, porque é constante. Eu vou derivar isso aqui, vai ficar 3, que multiplica t menos t0 ao quadrado. Tá bom? Então está aqui a expressão da velocidade. E a da aceleração do a de t vai ser d, posso fazer assim, né? Olha, d dt de v, tá certo? Sempre que esse v é um v de t, depende de t, né? Tá certo? Inclusive é um v de t aqui, ó. Tá? Só lembrando, ok? Não preciso nem colocar aqui de novo. Bem, então aqui eu vou derivar agora essa expressão. Então vai ficar, derivar mais uma vez no tempo, d dt de quem? De v0 mais a sobre 6. Aliás, vai ficar aqui a sobre 2, né?
eu posso até simplificar aqui, melhorando aqui a escrita, cancelando esses dois, vai ser, simplificando aí, V0 mais A sobre 2 T menos T0 ao quadrado. Agora sim. Muito bem, e aqui, derivando agora a expressão da velocidade que nós encontramos, fica T menos T0 ao quadrado. Derivando mais uma vez no tempo, V0 é constante. Aqui vai ficar A sobre 2. Agora eu vou derivar a função de t, vai ficar 2 que multiplica t menos t0. Cancelando os a's, fica como a que multiplica t menos t0. Tá bom? Simples, né? Cálculo simples aí só para a gente treinar. Mas o que é interessante é o gráfico disso, tá? Naquele problema anterior, que a gente acabou de mencionar, acabou de falar, a mesma expressão da posição. Agora nós vamos assumir que T0 vale 5 segundos, tá bom? O A, 2 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial é menos 10 metros por segundo e a posição inicial é 50 metros. Então nós vamos colocar esses valores aqui, nessas expressões que a gente obteve, ó, nessas expressões aqui, e nessa também do x, tá? E vamos fazer os gráficos de x, v e de a. Então, recapitulando, vamos reescrever aqui, né, as nossas equações. Tá? Eu vou só remarcar aqui as equações para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar, né, sobre o gráfico. Né? Então, eu posso escrever aqui, eu vou escrever aqui em cima, ó. Vou escrever aqui, ó, x de t. A letra não ficou, a cor não ficou legal, não. Eu vou botar de preto, vai ficar legal. Então eu posso colocar aqui, ó, x de t, ele é igual a x0 mais v0t mais a sobre 6 t menos t0 ao cubo. V de t, nós encontramos v0 mais a sobre 2 t menos t0 ao quadrado. E a de t, nós encontramos a que multiplica t menos t0. Então, nos gráficos, essa aqui é uma função de x. A função de x no tempo varia com o cubo. O v deve ser uma parábola aqui, né? T ao quadrado. E o a, né? O a deve ser uma reta, porque é elevado a t a primeira. Vamos ver? Então, a aceleração é uma reta. Tá? É só substituir os valores. Qualquer gráfico, qualquer programa na internet, qualquer programa que você tem aí para gerar gráfico vai dar esse mesmo resultado. Então a gente percebe que a aceleração em função de t, a velocidade em função de t e a posição em função de t, tá bom? Ok? Então tá aí representado, né? É uma reta, como a gente já esperava, tá certo? Como a gente já esperava. É uma parábola, tá bom? A da velocidade é uma parábola. E aqui, o que não dava para a gente ver exatamente era esse cubo aqui, né? Mas a gente colocando lá encontra esse gráfico aí, tá bom? Então tá aí, é muito fácil representar, né? Não é muito complicado. A gente, lembrando aqui uns detalhes, aqui, por exemplo, olha, a gente vê que no instante 5 segundos, o x, a partícula se encontra na parte positiva do eixo x, olha, e de 5 segundos até 10 ela está na parte negativa. Então ela está oscilando, ela vai no eixo x, ela está indo assim, no eixo x, né? Vamos ver. No eixo x, vou fazer melhor aqui. No eixo x, aqui é o 0, aqui é o 20, aqui mais ou menos, aqui o 18, né?
18 metros, depois menos 21 metros aqui, ó. Menos 21 metros. Então ela está indo, a partícula está indo de um lado para o outro, ó. Certo? E do 0 para o 5, olha aqui, ó. Observe agora o mesmo intervalo do 0 para o 5. A velocidade ela é decrescente, tá bom? A velocidade aqui ela está diminuindo, né? Decrescente, e a partir daqui ela começa a aumentar, ok? E nesse intervalo, olha só, enquanto ele está decrescendo, a velocidade está diminuindo até parar e depois voltar a crescer, a aceleração ela é negativa enquanto o objeto está freando. E aí a velocidade começa a aumentar, dos 5 para 10 segundos a velocidade começa a aumentar e aí a aceleração é positiva. Então procure observar a relação, as interpretações geométricas desse tipo de movimento. Esse aqui é um exemplo interessante para a gente considerar, para vocês olharem com mais calma, tá bom? Procurem associar isso aqui que nós estamos falando, tá? A interpretação geométrica. O que é que significa de 0 a 5 segundos a aceleração ser negativa e depois ela é positiva? Quando a aceleração é negativa, a velocidade vai diminuindo. Quando a aceleração é positiva, a velocidade vai aumentando, tá bom? Então procure associar isso com a posição. O que está acontecendo aqui na posição? Tá certo? A velocidade está diminuindo, ele está indo da coordenada 10, indo lá para o 22, aí ele começa a voltar agora, ó, até a origem, aí depois ele vai até o menos 21, depois começa a voltar de novo. Então ele está realizando um movimento de ida e volta. Tá? Muito bem, então finalizamos a nossa aula por hoje.